Muito bem, vamos seguir aqui com a nossa celebração e agora esse momento especial da palavra do Senhor. Nós estamos aí na série Descobrindo o Coração do Pai, falando um pouquinho da paternidade de Jesus, a paternidade dele, e hoje, como nós já estamos aqui nesse tempo falando a respeito dos pais, Dia dos Pais, a mensagem vai ser bem temática, bem direcionada para eles. Mães, não precisam ir embora. Então é para o pai, vou embora, foi só para ele. Não, fique aí porque vai valer para você também nesse tempo, ok? Mas o tema da nossa mensagem de hoje é o pai que nos ensina a ser pais. O pai que nos ensina a ser pais. Muito bem, meus irmãos, é uma alegria para nós estarmos juntos falando a respeito disso, Hoje, o Dia dos Pais. Quantos aqui já não tem mais o pai perto, Já não tem mais o pai para poder mandar uma mensagem, dizer Feliz Dia dos Pais, como você é importante para mim. Mas outros possuem seus pais e com certeza já tiveram uma palavra com eles, porque é um dia muito especial. E é um dia especial porque nos faz olhar para relacionamentos, para esse tipo de relacionamento. E um relacionamento significativo para Deus. Porque Deus estabeleceu essa relação entre pais e filhos. Nós encontramos vários textos falando a respeito de pais e filhos. Mas hoje eu não quero falar apenas da paternidade humana, embora ela seja muito importante, mas eu quero falar principalmente dessa paternidade de Deus, que tem muito a nos ensinar. Porque a partir do modelo de Deus é que nós podemos então traçar a nossa jornada como pais, tendo Deus como nosso parâmetro, para onde nós olhamos e estabelecemos, esse aqui é o padrão. Então é para Ele que nós precisamos olhar e entender o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é inclusive ser filhos. Nós encontramos na figura de Deus, inclusive, aprender como sermos filhos. Mas antes de nós entrarmos aqui no texto dessa noite, eu queria te fazer uma pergunta. Responda aí para você, de quem você aprendeu a ser pai? Se você pudesse responder, quem sabe viesse aqui, você não vai precisar vir aqui responder, mas de quem você aprendeu a ser pai? Homens aí, Fica imaginando aí. Eu me lembro que antes de eu casar e ter a minha família, eu sempre sonhei em ter família, ser pai, ter filhos, mas eu confesso que havia momentos assim que eu tinha medo. Eu falei, uau, como é que vai ser quando eu tiver filho? Como é que vai ser quando eu tiver uma família e eu ser responsável por essa família? Como é que vai ser? Confesso que me vinha aquele medo, sabe aquele medinho lá dentro assim? Uau, será que eu vou dar conta? Mas porque eu tinha uma referência de pai, que eram os meus pais, o meu pai, a minha mãe, eu tinha aquela referência. E quando eu olhava para aquilo, eu falava assim, uau, será que vai dar? Será que vai rolar? Será que eu vou conseguir ser um pai como o meu pai foi? Será que eu vou conseguir seguir? E você, filho? De quem você aprendeu a ser filho? Eu não aprendi, eu simplesmente sou. Eu simplesmente nasci e sou filho. Talvez você nunca tenha ouvido uma pergunta como essa. Talvez você nunca parou para pensar nessa questão. Mas ela é fundamental. Porque a forma como a gente entende e a gente vive essa relação nos molda profundamente. Nos molda profundamente. Imagine um pai ensinando uma criança a andar de bicicleta. Hoje foi curioso, porque saímos cedo não, já era umas 10 horas já. A gente saiu para passear com os meninos, e o André, eu já tinha tentado ensinar ele a andar de bicicleta sem rodinha e tal, e aquele negócio.
só que ele sempre caía, nunca tinha assim. Eu falei assim, não, hoje ele vai andar, né? Hoje o moço não sai de lá enquanto ele não andar de bicicleta. E bem, né? Daí a gente foi lá no Castrolanda, lá, que daí estava mais folgado e tal, e fomos para lá. Daí cheguei, peguei a bicicleta do Pedro, coloquei lá, expliquei, né? Sabe aquele pai chato, né? Ó, veja bem, o pedal é assim, não sei o quê, tentando, né, ensinar tudo, ser muito didático. Coloquei ele na bicicleta e falei assim, agora filho, você vai e pedala. E ele foi. Eu falei, e agora, o que eu faço? Ele está andando. Eu vim aqui todo disposto, todo preparado, né? Com a minha didática na cabeça aqui para ensinar ele como andar de bicicleta. De repente ele está andando. Ele começou a andar. Ele deu uma volta, deu outra volta, deu outra volta. Eu falei, acabou a minha tarefa aqui. Mas isso me ensina algo muito interessante. Que lá atrás, quando ele ainda era menor, que eu trabalhei essa questão de mostrar como é que anda de bicicleta, ele guardou. Estava dentro dele ali. Então o conteúdo já estava ali. Então quando chegou hoje, ele pegou a bicicleta, ele sentou em cima e andou. Foi simplesmente falar assim, ele não falou, né? Mas como dissesse assim, pai, deixa comigo. Ele saiu e ele andou. Percebe que a lição foi dada há muito tempo, mas ela permaneceu. E eu até fiquei pensando, será que ele gravou? Será que ele sabe? Será que eu vou ter que ensinar equilíbrio para ele? Vou ter que ficar correndo atrás da bicicleta? Graças a Deus não precisou, né? Senão eu estava perdido. Aí você vai conduzindo a bicicleta e assim, será que eu vou precisar fazer isso? Não precisou, porque ele já havia aprendido. Teve quedas? Teve uns tombinhos lá. Mas teve a alegria de conseguir cumprir uma etapa na jornada dele. O pai estava ali presente. O pai estava atento a tudo que acontecia. A mãe também estava desesperada. Meu filho caiu! Eu falei, deixa ele que ele vai levantar. E ela corria, tem que socorrer meu bebezinho que caiu. Não, deixa que ele levanta. E ele anda. E ele levantou e ele andou. Mas o pai dá a direção e fala, filho, é assim, ó, vai. Mostra qual é o caminho, como você deve fazer e vai. E Deus, na paternidade de Deus, Ele age da mesma forma conosco. Ele é um pai que está sempre do nosso lado. Ele é um pai que não se ausenta. E nessa companhia, Ele nos forma, Ele nos corrige com amor, Ele nos ensina. E esse ensino dele nos faz entender como nós devemos agir como pais. Assim como Deus nos amou, nós também amamos. Assim como Deus nos ensina, nós também ensinamos. E aqui eu queria ler 2 textos com os irmãos. O primeiro deles está lá em Hebreus capítulo 12, do verso 5 ao 11, você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui. Hebreus, do 5 ao 11, diz, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornam participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Esse é o primeiro texto. Então aqui o autor de Hebreus, ele está falando para uma igreja que enfrentava muitas perseguições, dificuldades,
E ele usa essa imagem da disciplina, disciplina paterna, né, para mostrar que o sofrimento e a correção são parte do processo de formação, da formação de Deus em nós. Então ele usa isso para nos tornar pessoas maduras. Muitas vezes a gente ouve essa palavra disciplina, e isso às vezes dói no nosso ouvido, né? Ninguém gosta, né, de disciplina, aquilo me incomoda. Mas note que disciplina aqui, ela não é algo que Deus traz por raiva ou punição injusta. Deus não age dessa maneira. Ele corrige porque Ele ama. O texto diz, Ele corrige porque Ele ama. Isso significa que se você não está experimentando alguma forma de disciplina na sua vida, algo está errado. Porque ninguém nasce pronto, não é verdade? Ninguém é perfeito. A gente vai aprendendo e a gente vai errando, a gente vai tendo as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos calos ali. E o Senhor, então, Ele vai nos ajudando. E essa disciplina serve justamente para moldar o nosso trajeto e fazer com que nós possamos, então, amadurecer. A ausência de disciplina pode significar falta de cuidado. Imagine se você é filho e o teu pai deixa você fazer o que você quiser. Imagine essa cena. Teu pai deixa você fazer o que você quiser. Você acha que isso é demonstração de amor? Talvez pareça que sim, mas não é. Isso representa, sabe o quê? Estou nem aí para você. Faz se quiser. Vai, se vira. É isso que representa. Então, quando o pai deixa a rédea solta e fala, faz se quiser, estou nem aí, eu estou preocupado com a minha vida. O filho é jogado então à própria sorte. Um filho que não é corrigido, ele está vivendo uma vida sem limites. E logo, ele não vai saber lidar com os limites que o mundo lá fora vai cobrar. E eu sempre digo para os meus filhos, o mundo lá fora é cruel. O mundo lá fora é cruel. Ele é terrível. E ele não tem dozinha, né? Aqui eu falei do exemplo da mãe, né? Ele não tem dozinha de mãe, né? Que, meu filhinho. Não. Ele vai te atropelar como um trator. E se você ficar magoadinho, ele não está nem aí. Esse é o mundo que a gente vive. Então nós, como pais, exercemos esse trabalho de disciplina justamente para moldá-los, para que quando estiverem lá fora, eles vão saber lidar com toda e qualquer situação. No grego, a palavra traduzida aqui como disciplina é paideia, que quer dizer educação, treinamento, instrução para a vida. Não é castigo arbitrário. Deus, fez isso, vou te castigar, dona Marta, porque você fez isso. Bernardo, agora você está roubado da minha mão. Fez isso, Deus não age assim. Deus, quando corrige, Ele quer ajustar a nossa caminhada. Como um pai que fala, filho, vem cá, você errou, mas vamos por aqui. E essa correção às vezes dói. Essa correção às vezes traz um desconforto. Nem sempre a gente gosta, não é verdade? Vou contar um pecado meu. Eu não tenho problema nenhum em me expor, mostrar minhas mazelas, eu não tenho. Desde que isso ajude as pessoas a encontrarem e entenderem. Eu nunca, olha só, muitos aqui duvido que os adolescentes iam fazer isso que eu vou fazer agora. Contar esse pecado gigante. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande em passar perfume. Sabe, me arrumar assim. E eu era um adolescente que comecei a trabalhar com 14 anos. 14 anos foi. E meus pais, eles fizeram o melhor. Meus pais são uma bênção de Deus. Deve estar assistindo. Pai, você é uma bênção, te amo.
Mas nunca foram assim, né? Filho, passa comigo aí, não sei o quê. Nunca. E eu nunca liguei, porque nunca teve. E eu comecei a trabalhar. E qual foi a minha surpresa? Um dia, indo para o trabalho, e lá, estando no trabalho, o meu chefe me chama e fala: você está fedendo. Você cheira mal. Passe um perfume. Uau! O que você acha disso? Eu precisei ouvir lá de fora algo que mudou a minha história. Hoje eu estou cheirosinho. Quer cheirar aqui? Me abraçar aqui. Mas eu tive que ouvir lá fora porque, como eu disse, o mundo lá ele é cruel. Ele não tem dosinha. Ele não vai passar a mão na tua cabeça e dizer assim: tadinho dele. Ele é cruel. E esse é um exemplo bem pequenininho, perto do que acontece lá fora. Mas eu aprendi. E a partir daquele momento lá, desodorante não falta em casa. Um exemplo bobo, mas que significa muito, porque se você rejeita um ensino, por mais simples que seja, esse ensino pode te fazer falta lá na frente. E nós precisamos entender. Nós aprendemos com Deus que a disciplina ela nos forma, não para nos ferir, mas para nos fazer maduros. Então, papai, mamãe, você que está aqui, não tente ser um pai e uma mãe perfeito, até porque você não vai conseguir. Mas procure instruir os seus filhos na caminhada que vai moldar a jornada deles. Filhos que estão aqui, saiba que os seus pais viveram muitas experiências e aquilo que eles passam para vocês vai ajudar vocês a talvez não cometer os mesmos erros que a gente comete, né, Paulo? Vai ajudar vocês a não cometer as mesmas falhas que a gente vai cometer. Vocês vão cometer as outras de vocês. Mas aquilo que eu aprendi, eu vou te instruir para que você siga crescendo, sendo formado. Mas como isso se aplica na prática? No dia a dia da família? Como que os pais devem agir então para refletir essa paternidade amorosa, formativa? E aqui a gente vai para o segundo texto que eu queria compartilhar com vocês, que está em Efésios 6,4. Texto de Efésios 6,4 diz assim, o apóstolo Paulo, então, agora falando: e vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E os filhos gostam desse texto, né? Aí, pai, para de me irritar, pai, está escrito na Bíblia, não é para você me irritar. Mas a gente vai entender o que é essa irritação aqui. Pais que educam com graça e verdade. Pais que educam com graça e verdade. Paulo aqui, ele sabe que o lar pode ser um lugar de conflito e sofrimento, mas também de amor e crescimento. A gente viu as meninas falando aqui, né? Quando estava o Cleiton aqui, as meninas falando daquilo que elas aprenderam do pai. E eu tenho absoluta certeza que o Cleiton não chegou um dia lá, falou assim: meninas, sentei aqui, pegou um quadro, colocou o quadro lá, vou ensinar vocês aqui, tem que respeitar, próximo ponto. Tenho certeza que o Cleiton fez isso. Mas ele educou com a vivência, com a maneira de você trabalhar isso na vida da própria família. Então aqui Paulo, ele exorta os pais a não provocar os seus filhos a ira, isso não ser autoritário demais, não ser usar da sua autoridade para oprimir, para colocar para baixo, porque Deus não faz assim conosco.
Lembra que eu falei que nós precisamos ser Deus, é o Pai que nos ensina a ser pais? Deus não age assim conosco. Deus não nos coloca para baixo. Ele não nos reduz a nada. Mas Ele nos levanta. É isso que Deus faz. Ele nos levanta. O diabo nos coloca para baixo. O diabo nos faz recuar. O diabo nos faz ir para trás. Ele não deixa a gente avançar. Cristo Jesus nos levanta e nos coloca para frente. Essa é a disciplina do nosso Deus. Ele nos levanta. Ele nos levanta. Não é assim? Quando a gente ouve uma palavra do diabo assim, falar, tá vendo, Theo? Você errou de novo, cara. Olha aí, você não vale nada. Essa é a palavra do diabo. Mas a palavra do Senhor é: venham todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vou ajudar vocês a levantar e caminhar. Criar filhos é muito mais do que dar ordens. Criar filhos é muito mais do que dar ordens. É educar com equilíbrio, com firmeza, com graça. E aqui Paulo ele usa duas palavras importantes. Ele fala de disciplina e fala de admoestação. Olha que palavrão aqui, né? Admoestação e disciplina. Admoestação é ensino, conselho, exortação que traz sabedoria. Ou seja, filho, não faça isso, isso não é bom para você. Não tome essa atitude, é errado. Filho, eu não quero que você tome essa decisão ou vá para esse caminho, porque o final pode ser isso. Isso é uma admoestação. É trazer à memória, essa atitude pode te fazer mal. Então Paulo usa esse termo que nós precisamos admoestar. Já a disciplina é uma instrução prática, é um treinamento que forma o caráter, ele é a consequência. Porque você fez isso, esta será a consequência. Porque você desonrou, vai ficar sem celular. Porque você deixou de arrumar a cama, tem isso. A disciplina traz de volta para o caminho. A disciplina mostra, porque você errou e porque eu te amo, vai ser assim. Vai ser assim. Me lembro uma vez que os meninos estavam brigando por uma situação. Isso não acontece na família de vocês, só na minha, né? Os irmãos brigarem assim. Isso não acontece. Lá na casa do Bernardo não acontece isso. Os filhos não brigam. É só na minha casa. E eles estavam brigando e de repente uma situação, eu peguei e falei assim: Pedro, 1 mês sem videogame. E eles começaram a brigar. Falei, 2 meses sem videogame. 3 meses sem videogame. Eu vou pro quarto. Eles pararam de brigar. Mas o que é isso? É disciplina. É falar assim, porque vocês estão continuando com essa atitude errada, vocês vão ficar sem o videogame de vocês. Continuaram brigando 2 meses, 3 meses. E ficaram 3 meses sem videogame. Até entender que, existe consequência para o meu erro. Existe uma consequência. E o meu pai está aqui representando Deus na minha vida. Eu preciso entender que ele está fazendo isso porque ele me ama. Percebe a diferença então de admoestação e disciplina? O nosso desafio como pais e mães cristãs é educar na verdade. É mostrar com amor, com paciência, para que o filho ele não se sinta rejeitado, para que ele não se sinta menosprezado. Porque eu sempre digo que a nossa casa é o nosso porto seguro, né? A nossa casa é o lugar mais seguro que precisa ter. Se o teu lar é bagunçado e, não tem harmonia, dificilmente a gente vai conseguir construir uma sociedade segura. O teu lar
precisa ser um lugar de segurança. E ali eu admoesto, eu disciplino para que caminhem de forma correta. Para que os meus filhos entendam o que é certo, o que é errado e quais as consequências se eu tomar uma decisão errada. Ah, pastor, mas e quem não é pai biológico? E quem não tem filho? Ou, e quando a figura paterna é ausente? E isso é cada vez mais comum na nossa sociedade, né? Quase não se vê mais a figura paterna. E quando isso acontece? Eu quero te lembrar que nós somos chamados para exercer paternidade espiritual nessa sociedade. Nós, como cristãos, nós somos chamados a também exercer essa paternidade espiritual na vida daqueles que não tiveram. Olhar para aqueles que sofrem porque tiveram uma família disfuncional, uma família totalmente arrebentada. Nós olharmos para essa família e falar assim: puxa, eu estou aqui, se eu puder ajudar vocês de alguma forma, eu estou à disposição. Isso é um compromisso meu e um compromisso teu. Somos chamados para exercer essa paternidade espiritual sobre a vida das pessoas, sendo como igreja um ambiente de cura, um ambiente de formação. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que viviam um conflito gigante em casa, tinham problemas sérios dentro do lar, mas eles encontraram dentro da igreja, eles encontraram uma família que os abraçou e os colocou num ambiente que eles nunca viveram. Não é 1, 2, 3 testemunhos, são muitos testemunhos que eu já ouvi a respeito disso. De pessoas falarem assim: puxa, eu me senti amado como eu nunca fui. Eu me senti abraçado como nunca fui. A igreja, como corpo de Cristo, Deus nos levanta para exercermos essa paternidade, seja você homem, seja você mulher. Assuma essa responsabilidade. Tenha no seu coração esse sentimento: eu vou ajudar, eu vou me colocar à disposição, e se eu puder abençoar a vida de alguém. Paulo chamava Timóteo de filho na fé. Eu tenho assistido uma série é uma série brasileira que conta a história do apóstolo Paulo, muito interessante. E obviamente é uma obra de ficção, né? Então, para construir todo um enredo, então eles constroem as cenas, mas sempre que tem as bases bíblicas para aquela cena, eles colocam na legenda ali, né, qual a citação do episódio em si. Mas é interessante que ele mostra, quando Timóteo aparece então nessa série, mostra que Timóteo, numa relação muito profunda com sua mãe e com sua avó, né, que a própria palavra de Deus diz, né, Eunice e Lloyd, que exerceram uma influência muito positiva. E para mostrar que eram elas que davam, eles colocaram a figura do pai. Era um pai agressivo, que batia e que abandonou o lar. Ou seja, Timóteo não tinha essa figura paterna. Mas o que Paulo faz? Ele assume: Timóteo, você é meu filho na fé. E Paulo começa a instruí-lo, e Timóteo então pega o bastão depois, né, que Paulo deixa, morre, enfim, ele é morto, e Timóteo continua o seu trabalho. Mas Paulo assume sobre ele a paternidade espiritual do ministério que Timóteo iria desempenhar. Isso mostra a essência da vida cristã e como nós devemos agir. A gente não pode esperar que todos tenham tido pais terrenos exemplares, porque isso não vai acontecer. Muito pelo contrário, é muito mais fácil a gente achar famílias disfuncionais. E eu me lembro agora de uma cena que o Andrezinho presenciou na escola. Ele era muito mais novo e disse que um amiguinho chegou na escola e dizia que
O amiguinho estava muito triste, compartilhando e dizendo que os pais estavam se separando. Os pais estavam se separando e por isso ele estava muito triste. Daí eles começaram a conversar no alto daquela sabedoria daquelas crianças, né? Tipo, conversando a respeito do problema. E daí a criança falou assim: meus pais estão se separando porque eles brigam muito. E por isso eles estão se separando. E daí o Andrezinho, no contexto dele, olha para o amiguinho e fala assim: ei, meus pais também brigam. E eles não estão se separando. Eles também se amam. Mostrando assim, o meu contexto que eu aprendi é que os meus pais não são perfeitos. Eles erram também, mas eles estão juntos. Então percebe que crianças muito pequenas, elas já começam a exteriorizar. Quem é professor aqui, a Paula, né, dos pequenininhos, né, consegue perceber claramente essa dificuldade que cada vez mais os filhinhos pequenos começam a perceber das famílias disfuncionais. Famílias que vivem em atrito, vivem com problemas. E como que a gente pratica a paternidade nesse caso? A professora deles não era cristã, nada, né? Então, mas nós como cristãos, nós temos que olhar e falar assim: puxa, vamos orar pela tua família? Vamos mostrar o caminho? Vamos tentar juntar os caquinhos aí e consertar? Nós temos essa responsabilidade. A gente não pode ser apático. Lembra, eu comecei falando de famílias, pai, mãe e filhos. Agora eu estou falando de uma realidade que não é seu filho propriamente dito, mas que você pode exercer uma influência na vida dela, uma influência positiva, algo de Deus na vida dela. Paternidade. É isso que o Senhor cobra de nós. Nós precisamos mostrar esse amor, porque o Pai, Ele quer resgatar todos os seus filhos que estão perdidos. Ele quer trazer conforto, Ele quer trazer cura. E adivinha quem Ele vai usar? Eu e você. Homens, mulheres, jovens, idosos, todos nós somos chamados para sermos pais e mães espirituais, né? Oferecendo cuidado, ensino àqueles que estão precisando. Hoje é o Dia dos Pais. E a gente está encerrando essa mensagem. E a gente quer celebrar um pai perfeito. A gente quer celebrar um pai que se importa comigo, se importa com você, que nos ama, nos forma com disciplina e graça, nos coloca no trilho, né? Nos dá aquele puxão de orelha, que nos ensina a ser pais e mães. Se você é pai, receba esse chamado para formar o seu filho com amor e paciência. E como a gente viu aqui, tanto na figura do Paulo quanto do Cleito aqui, fazer isso com o exemplo. Fazer isso com o exemplo. Com a minha vivência. Mesmo sendo limitado, mesmo sendo imperfeito, mas com o meu exemplo, formar os meus filhos com amor e paciência. Se você está aqui e você é apenas filho, saiba que Deus está formando você. Temos filhos aqui que já são adultos, né? Teodoro não pega a vara lá para bater no Theo, né? Theo, você não lavou a louça, vem aqui. Mas Deus está nos formando para fazer de nós pais espirituais na vida daqueles que estão perto de nós. E se você sofreu, é a tua história, e sofreu com uma paternidade que deixou a desejar, uma paternidade que não foi positiva, quero te dizer que encontre o seu lugar na família de Deus, porque ali você será restaurado.
Encontre o seu lugar no corpo, porque ali você vai ser amado. E aquilo que talvez o seu pai, a sua mãe não te ofereceu, Deus te dá uma família. Ele nos adotou como filhos e nos colocou numa família, para que nessa família a gente seja amado, a gente seja cuidado, a gente seja restaurado. Lembre sempre que, e essa frase aqui eu ouvi há muito tempo atrás, que diz que um pai não tem a responsabilidade de formar bons filhos. Sabia disso? Sabia, pai? Não é a sua responsabilidade formar um bom filho. Não é a sua responsabilidade fazer o filho perfeito. Mas é a tua responsabilidade formar um bom pai. Formar uma boa mãe. Formar um bom marido. Formar uma boa esposa. Essa é a nossa responsabilidade. Durante toda a infância, o crescimento dos nossos filhos, a nossa responsabilidade é fazer deles bons homens e mulheres. Ótimos maridos. Minha mãe sempre falava assim: filho, se você for 10% do que seu pai é, sua esposa será muito feliz. Ou seja, o que ela estava fazendo? Formando um bom filho? Não, formando um bom pai. Mostrando para ele, é por aqui, porque você precisa atingir esse objetivo. Que essa mensagem te leve a viver uma paternidade que edifica, cura e que reflete o amor de Deus. Que os teus filhos possam se sentir amados por você, mesmo quando você os disciplina. Mesmo quando você é duro na disciplina e fala, não vai fazer, não vai ganhar, não vai ter. Mesmo nessas circunstâncias, que eles possam olhar para você e enxergar o amor que eles têm, que você tem por eles. Que essa mensagem te faça entender como você deve ser um pai. Porque é exatamente assim que o pai age com você. Coloque-se de pé nesse momento. Estamos encerrando, mas eu queria que você entendesse o seu papel. Se você é pai e mãe e tem filhos que ainda estão sob a sua responsabilidade, exerça essa paternidade como Deus exerce com você e cuida de você. Faça o mesmo por eles. Se você já é filho crescido, não tem filhos ainda, exerça essa paternidade espiritual sobre a vida de outras pessoas que talvez não tiveram a sorte, o privilégio, a bênção que talvez você tenha tido, né? Esteja disposto. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Deus, pelo teu amor. Nós te agradecemos porque o Senhor é o padrão de pai. Tu és o pai que nos ensina a ser pais. E essa paternidade, quando exercida sobre os nossos filhos, fazem com que eles cresçam em maturidade, fazem com que eles cresçam no conhecimento da verdade, e eles se tornem bons maridos, boas esposas, bons homens e mulheres na sociedade. Deus, nos ajuda. Nós precisamos do agir do Senhor em nós. Nós precisamos do toque do Senhor em nós, para que nós possamos viver a Tua palavra como o Senhor quer que nós vivamos. O Senhor quer transformar, Senhor, as nossas vidas, e nós te pedimos, esteja conosco e nos ajuda, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Amém.